Olá pessoal, que bom estar por aqui de novo. Este é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta terça-feira, 8 de outubro, que parece mesmo que o substituto do falecido líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, foi eliminado também pelas forças de colisão israelenses. Ele não deu mais detalhes. Hassan Safieddine, um alto oficial do Hezbollah, era amplamente esperado para suceder Nasrallah, mas todos os líderes do grupo estão caindo um a um. E o mais interessante é que os substitutos também deixando a organização sem uma cabeça de controle. Veja o que o Gallant disse. Hezbollah זה ארגון בלי ראש. נסראללה חוסל, גם מחליפו כנראה חוסל, גם כל הצמרת, עקיל, מוחסן, קרקי וגם כל מה שמתחת. הדבר הזה יש השפעה דרמטית קודם כל על כל מה שקורה. אין מי שיקבל החלטות, אין מי שיפעל, ומערך האש שחיזבאללה בנה אותו במשך שנים, זו השקעה איראנית אדירה. כל המערך הזה הגיע לרמה שחיזבאללה של היום הוא דומה למה שהתחיל איתו חמאס ואולי מתחת לזה. גם ברקטות קצרות, גם ברקטות בינוניות וגם בטילים. כל זה עם הפעולה המאוד מאוד משמעותית שנעשית בחזית. למעשה בכל מקום מקלפים את כל היכולות ואנחנו רואים מה קורה. יש פחד, יש בהלה, יש בריחה, יש שחיקה של ארגון חיזבאללה שהיא בסדר גודל אחר. הארגון הזה לא חווה אף פעם דבר כזה. Safieddine estava dirigindo o Hezbollah ao lado de seu vice-secretário-geral Naim Qassem, desde o assassinato de Nasrallah, e era esperado que fosse formalmente eleito como o próximo secretário-geral do grupo, embora nenhum anúncio oficial tivesse sido feito até o momento. O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou em um discurso televisionado nesta terça-feira, 8 de outubro, que as capacidades do grupo apoiado pelo Irã permanecem intactas e que seus combatentes estão repelindo as incursões terrestres israelenses, apesar dos golpes dolorosos infligidos por Israel nas últimas semanas. Veja o que ele disse. أنا أحب أن أطمئنكم. إمكاناتنا بخير. وما قاله العدو عن أنه طال إمكاناتنا وهم. Papo furado. Mas logo depois de dizer isso, Qassem declarou que o grupo apoia os esforços do presidente do parlamento, Nabi Berri, um também aliado do Hezbollah, para garantir um cessar-fogo com Israel na região, sem fornecer mais detalhes sobre as condições exigidas pelo Hezbollah. Ou seja, estão pensando em um cessar-fogo porque estão morrendo de medo. O pânico, como disse o ministro da Defesa de Israel, está tomando conta dos que gostam de gerar pânico nos outros. Estão provando do seu próprio veneno e agora querem levantar a bandeira branca porque estão morrendo. Não só os soldados, mas também, pela primeira vez, os líderes. Israel tem adotado uma estratégia vencedora e assertiva, atacando os líderes para os seguidores ficarem desorientados e abandonarem as práticas de combate. E logo que o dia amanheceu nesta terça-feira, uma fumaça densa foi vista subindo sobre os subúrbios ao sul de Beirute. O exército israelense intensificou a pressão sobre o Hezbollah, eliminando o comandante do quartel-general do grupo armado em um ataque rápido e fulminante. Se confirmada mesmo, a morte de Suhail Hussein Husseini seria resultado desta estratégia de Israel de infligir grandes golpes através da eliminação de líderes e comandantes do Hezbollah e de seu aliado Hamas, que luta contra Israel em Gaza há mais de um ano. No maior golpe ao Hezbollah em décadas, Israel matou seu líder, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo nos subúrbios do sul de Beirute no final do mês passado. E esse tem sido o maior desespero de todos esses aliados desses grupos militares.
A surpresa que Israel mostrou ao se revelar uma gigantesca potência militar. Ninguém no mundo árabe imaginava isso. Se os inimigos estavam testando o poderio bélico de Israel, se deram muito mal e agora terão de pagar o preço alto por isso. E é o que estão fazendo agora. Israel tem um objetivo: eliminar todas as hostilidades dos inimigos. E tem o direito reconhecido de fazer isso porque foi atacado sem provocação. E está conseguindo eliminar quem cruza o seu caminho. Hamas na Palestina, Hezbollah no Líbano e até mesmo o Irã dos ayatolás. Para os líderes do Hezbollah falarem em cessar fogo agora é porque o medo já tomou conta de todos. Só lembrando que o Irã ainda tem um jogo a menos nessa tabela. O que é dele está guardado. Tanto Israel quanto os Estados Unidos ainda vão dar a resposta ao ataque de quase 200 mísseis balísticos contra Tel Aviv sem nenhuma provocação. Como não conseguiram destruir ninguém e ainda ficaram na dívida, um jogo a menos, saíram dizendo que estava tudo certo, que estavam quites, que se Israel não reclamasse estava tudo certo, ficaria por isso mesmo. Só que Israel disse: negativo, vocês vão ter a resposta que merecem. Uou! Vamos fazer agora um rápido intervalo para o recado de nosso apoiador. Se você está sofrendo com aquelas dores pelo corpo, precisa saber o que tem disponível no mercado. E o produto do Andrei Andrade é muito bom. Preste atenção no recado dele. Vai daí, Andrei. Eu não andava, eu tomava muitos outros remédios, passava pomada, mas quando eu andava, só por Deus que eu chegava em casa. Muitas vezes eu parava de frente a um carro, ou encostava num carro e pedia a Deus: meu Deus, me ajuda a chegar em casa, porque doía demais, 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 que só quem tem essa dor de artrose é que sabe a dor que é. Os médicos queriam me fazer a cirurgia, eu não quero cirurgia. Um mês atrás eu estou andando muito bem, então eu estou muito feliz. Obrigada mesmo, Deus abençoe vocês. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com a nossa grandíssima audiência para falarmos do queridinho do povo, para falarmos e destacarmos a real importância do articular aqui no dia a dia das pessoas. E você acabou de ouvir, presenciar mais uma pessoa que realmente mudou de vida, que antes sofria com dor, começou a usar o articular, que hoje não sofre mais com dores. Gente, esse produto aqui, ele é maravilhoso, por isso que eu quero atenção, você que trabalha muito, você que tem uma rotina muito puxada e de uns tempos pra cá a produtividade caiu, você já não tá conseguindo mais ser a mesma pessoa, não consegue aproveitar um final de semana com a família, não tá conseguindo trabalhar direito, ou trabalha daquele jeito, né, fazendo aquele esforço, e quando chega em casa você já não consegue mais aproveitar nada, só quer saber descansar, e às vezes nem descansar consegue, né, porque quem é que consegue descansar? Tem gente que nem dormir consegue dormir de tanta dor, vira pra lá, vira pra cá, e aí não dorme direito, já acorda estressado. Gente, é difícil viver com dores, e é mais difícil ainda você encontrar um produto que dê resultado rápido, mas isso acabou, porque esse produto, gente, o Articular, que ele é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Não sou eu quem falo isso, tá? A própria Anvisa e Ministério da Saúde, que são nossos dois maiores órgãos de saúde do Brasil, colocam o nosso produto na prateleira número 1. E por que o Articular que ele é o melhor tratamento hoje do Brasil, gente? Porque esse produto aqui, ele reúne todas as propriedades recomendadas por um ortopedista. Ah, mas Andrei, eu tomo colágeno já há muito tempo, eu tomo cálcio, eu tomo isso, aquilo, outro. Gente, esse produto aqui não é um cálcio, não é um colágeno. Até porque um colágeno, para dar resultado em uma pessoa que está no estágio crítico, demora muito, mas muito tempo. E quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor precisa de um produto que dê resultado rápido e que caiba dentro do orçamento. E o Articular, que ele tem essa proposta, gente. Dentro de um só produto, você vai ter altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que destaca esse produto, que é o que coloca ele na primeira prateleira, é por conta do ácido hialurônico ortopédico. Gente, para quem não conhece, para quem não sabe, o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele transformou, ele revolucionou o mundo da ortopedia. Eu vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, atletas de futebol. Os profissionais de futebol, quando tem uma lesão, hoje em dia, a recuperação é muito mais rápida. Antigamente, demorava-se aí 2 anos para poder tratar um joelho. Hoje não. Hoje com 3, 4, 6 meses, a pessoa já consegue voltar às atividades.
Por quê? Por conta da reposição que o ácido hialurônico faz. Gente, antigamente era impossível você fazer a restauração, a regeneração da cartilagem. Era só inserção de prótese, cirurgia. Hoje não. Hoje já ninguém mais faz cirurgia. E o Articularc, ele tem uma nanotecnologia que ele consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação, e ele conduz, ele leva as propriedades até esse local, fazendo a restauração da cartilagem. Gente, é bem simples. Basta você tomar 2 cápsulas ao dia. Uma cápsula de manhã, essa cápsula da manhã, ela vai te dar a sustentação do dia, ela vai te dar a disposição, ela vai te dar o ânimo para o seu dia a dia, e aí você toma outra cápsula de noite antes de dormir. Gente, essa cápsula noturna é muito importante porque é ela que vai tirar o seu cansaço, é ela que vai fazer toda a restauração enquanto você está deitado. Quando você estiver deitado, é nessa hora que ele vai fazer toda a recuperação do joelho, da coluna, do quadril, fazer a lubrificação das articulações, então você vai ter um sono mais leve, vai dormir bem, e quando você acordar, você vai acordar disposto, vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir, trabalhar sem sentir dor nenhuma. E outra coisa, gente, o resultado é a partir da primeira semana de uso. E olha, resultado garantido. Então, gente, você que está me ouvindo agora, que está sofrendo, cansado de sofrer e de gastar dinheiro com medicação de farmácia. André, eu tomo remédio, eu tomei morfina, eu tomo codeína, eu tomo tramal e mesmo assim eu não tenho resultado. A dor até passa durante 2, 3 horas, porém depois a dor volta de novo. Isso é normal da medicação. Toda medicação é assim, você compra, ela resolve momentaneamente, passa o efeito, ela volta de novo. Até porque, gente, para a farmácia não é interessante que você tenha cura, porque se você tiver a cura, você não vai comprar e gastar mais com remédios. Então aqui você faz um tratamento para acabar definitivamente com o seu problema, seja ele uma artrite, uma artrose, uma osteopenia, osteoporose, fibromialgia ou até mesmo um desvio de coluna, uma hernia de disco, bico de papagaio. Gente, se você não aguenta mais sofrer com dor, eu já vou te dar a solução. Já aproveita e já vai ligando agora, porque hoje eu tenho desconto especial, desconto de até 70% para quem ligar hoje. Então aproveita e já vai ligando nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita e hoje, de presente, eu vou dar para vocês as 2 pomadas massageadoras. Gente, que maravilha! Primeira pomada é a pomada diurna, rica em ora pronobis, carqueja, camomila, e a segunda pomada é a pomada noturna, que tem ácido hialurônico ortopédico dentro da pomada. Gente, você vai usar o ácido hialurônico nas cápsulas e também na pomada. É maravilhoso. E junto, ainda recebe de presente o nosso lançamento, que é o Ora Pronobis Gold, ultra concentrado, que também ajuda nas dores, nas articulações, e para quem tem diabetes, pressão alta e colesterol, é ótimo. Ora Pronobis também de presente, e olha só, não para por aí. Vai ganhar também o massageador para os pés, para melhorar varizes, queimação nas pernas, e ainda recebe também aquele aparelho de massagem profissional, a pistola para fazer massagens localizadas. Tudo isso você ganha de presente e o melhor, a entrega é super rápida, recebe ainda essa semana e o pagamento só para novembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu a progressão do regime fechado ao semiaberto para o ex-deputado federal Daniel Silveira. A progressão de pena atende a uma solicitação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e a decisão foi fundamentada em relatórios da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, do Rio de Janeiro, que indicaram o cumprimento dos requisitos legais por Silveira, como bom comportamento e o cumprimento parcial de sua condenação. Com base nisso, o ministro entendeu que Silveira cumpre agora os critérios para a progressão da pena. De acordo com o artigo 118 da Lei de Execução Penal, Daniel Silveira foi informado que a progressão para o regime semiaberto terá uma série de condições que ele deverá cumprir para permanecer com o benefício. Caso contrário, volta para o regime fechado. E quais foram essas condições? São as básicas. Não poderá cometer crimes dolosos, não poderá faltar gravemente com a conduta carcerária e nem poderá sofrer nova condenação por crime anterior, ou seja, ele está nas mãos de quem o colocou lá. Além disso, o regime poderá ser alterado se Silveira frustrar os fins da execução da pena,
como não pagar as multas impostas. Daniel Silveira foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de reclusão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF. A progressão para o regime semiaberto foi recomendada após análise das condições subjetivas do réu. Segundo o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, ao cumprir os critérios estabelecidos, a concessão do benefício torna-se, atenção, obrigatória, ou seja, não se trata de mudança de comportamento dos magistrados, nem um mercy, nem uma misericórdia. O benefício tem de ser concedido de qualquer maneira agora. Caso contrário, seria o próprio judiciário quem estaria cometendo uma infração passível até de indenização por parte do Estado. No regime semiaberto, o deputado passa o dia em liberdade, o ex-deputado, e dorme na cadeia. Ou o mais provável é que ele fique em casa sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. E já que tocamos em nomes desse enredo bem extenso, se você não sabe como anda a situação do X no Brasil, nós vamos dizer agora. A plataforma fez o depósito exigido pelo ministro, dessa vez na conta certa, e não há mais nada que impeça o X de voltar com as operações normais no Brasil. Foram 28 milhões e 600 mil reais devidos em multa na conta determinada pelo ministro do STF. Anteriormente, o dinheiro tinha ido parar em uma conta da Caixa Econômica Federal, sendo que a certa, de acordo com as declarações do ministro, deveria ser uma do Banco do Brasil. A plataforma disse que seguiu com as determinações do ministro, inclusive depositando o pagamento da multa nas contas determinadas pelo próprio ministro. Então, tem muita gente dizendo por aí que essa confusão toda foi armada de propósito apenas para dar tempo de passar o período das eleições. Será? Mas, fato ocorrido, ainda tem o segundo turno e não há mais impedimentos para se postergar a volta das operações da plataforma no Brasil. Segundo fontes, essa liberação deve acontecer ainda essa semana. A maior dúvida dos usuários agora é se a plataforma vai continuar com a sua premissa de liberdade de expressão ou se vai voltar com alguma forma de punição aos que fizerem uso da ferramenta como antes. Ninguém ainda sabe, nem mesmo se o ministro vai continuar com aqueles pedidos esquisitos que foram divulgados pelo empresário Elon Musk e que revelavam um flagrante atentado interpretativo da Constituição Federal. E agora vamos falar um pouco da área econômica. O indicado do presidente Lula para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central foi sabatinado na tarde desta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E adivinha o quê? Gabriel Galípolo, um jovem de 42 anos, foi aprovado por unanimidade. Ele deverá assumir o comando do Banco Central em janeiro de 2025, quando termina o mandato de Campos Neto. Galípolo vai ficar à frente do Banco Central por 4 anos e deverá seguir as determinações do presidente que o indicou para o cargo. Muito embora tenha revelado hoje que o presidente Lula deu liberdade a ele para agir como quiser. Vamos comentar sobre isso com o nosso professor Alfredo Bessoff, diretamente de algum lugar da Europa. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Como é que você vê essa aprovação de Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central? É com você. Preocupante. Muito boa tarde aos nossos net espectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vejo como óbvia e extremamente preocupante a aprovação do Galípolo para a presidência do Banco Central. Primeiro, mais do que um economista, ele é um militante do PT. Ele não tem nem mesmo preocupação em dissimular sua paixão pelo modo petista de tratar as contas públicas, a impressão de dinheiro. Ele é a favor da expansão da base monetária, ou seja, é um sujeito que segue a cartilha de todos os economistas da esquerda.
eu temo muito, meu caríssimo Paulo, mas temo muito mesmo que nós estejamos entrando num caminho sem volta, a exemplo do que o Massa tinha feito na Argentina, levando o país a um processo inflacionário. O Galípolo pode ser um economista? É economista, mas é, acima de tudo, um ativista e um militante do PT e do modelo petista de gestão dos recursos públicos. E mais, Paulo, ressalte-se, ressalve-se, enfatize-se, mais uma vez, nós não temos um Senado, nós temos apenas e tão somente um balcão de despachos a serviço dos interesses do governo. Será que nenhum senador se opôs a essa insanidade? Eu pergunto e fico indignado observando isso. As pessoas atacam muitas vezes certos nomes, Paulo, mas esquecem que aqueles nomes que lá estão foram colocados pelos senadores. Quando o Galípolo estiver implementando sua pauta devastadora, a culpa, a responsabilidade será de cada um desses senadores, desses que agora aprovaram de modo unânime a indicação do Galípolo, que agora irá para o plenário do Senado Federal. O que preocupa, Alfredo, é que, embora ele seja um economista de gabarito, ele só tem ainda 42 anos. É um jovem, na minha opinião, até demasiado para assumir um cargo como esse, de uma importância tão grande como é a de um banco central de um país como o Brasil. E isso, diante do que você está dizendo, ou seja, né, da possível tendência militante dele para o PT, isso pode vir a convergir com as vontades do chefe do executivo de baixar a taxa de juros para propiciar, para promover o aumento de consumo. E, consequentemente, isso vai cair num aumento irreversível de inflação. Então, nós estamos aí diante de um problema sério, é um risco muito grande e a responsabilidade é inteiramente dos senadores que aprovaram por unanimidade. O que me faz pensar é o seguinte: na época em que a presidente Dilma foi impeachmentada, ela dizia que nós tínhamos um superávit gigantesco e quando o presidente Michel Temer assumiu, disse que não era nada daquilo, que era tudo mentira e que o nós tínhamos de verdade era um déficit gigantesco. Será que essa turma tem aprendido ao longo desse tempo todo como maquiar uma situação e agora tendo militantes, né, em cargos importantes, né, que tratam de estatística da economia brasileira, como o IBGE, agora o Banco Central, será que nós poderemos ter uma casca de ovo vazia, ou seja, todo mundo dizendo que vai tudo muito bem e, na verdade, o buraco vai só aumentando? Será que é um risco que o povo brasileiro corre? Eu penso que é um risco que o povo e a sociedade como um todo correm. Paulo, nós temos que entender claramente que, através da colocação do Portman no comando do IBGE, o governo já está terminando com a credibilidade dos dados estatísticos. Eu pergunto para você, sem viés ideológico, você acredita nos dados da economia de desemprego da China, que parou inclusive de divulgar o número de jovens desempregados, porque os números eram alarmantes, até conseguir trocar a metodologia? Eu fico muito preocupado. Eu fico verdadeiramente preocupado com o que virá pela frente. E é mas muito séria a sinuca na qual nos estão colocando enquanto povo, enquanto sociedade. Nós estamos numa bifurcação, Paulo. De um lado nós vamos para o caos, do outro lado nós vamos para o abismo. O que nós... Sabe aquela piadinha lá de 64, 65, que diziam, que atribuíam ao Castelo Branco, não sei se você já escutou, dizem, o Castelo Branco dizia que quando nós chegamos ao poder, o Brasil estava a um passo do abismo. Nós conseguimos dar um passo à frente. Me parece que tem muito desse aspecto hoje. Nós estamos claramente brincando
com economia. E economia, Paulo, nós não podemos brincar. Dinheiro não aceita abuso. Olha o que nós pagamos enquanto sociedade por conta da ação destrutiva da Dilma. E o receituário desenvolvimentista do Galípolo lembra muito do Luiz Gonzaga Beluso, da época da Dilma. Então nós temos que ter cuidados, nós temos que ter uma preocupação. Eu diria para as pessoas que nós vamos ter um período de extrema preocupação. E creio que nós não temos hoje mecanismos fiáveis e confiáveis para que o povo possa mensurar realmente para onde estamos indo. Olha, muita gente ficou chateada quando nós dissemos aqui que a culpa era do povo. Não, Paulo, não fala assim, a culpa não é do povo, é do sistema. Pode ser, mas o povo tem a oportunidade e o poder na ponta dos dedos e não sabe disso. Vai, vota e vota naquilo que está aí. Parece que é pedindo cada vez mais. Não, eu gosto. Me lembra, sabe o quê? Se me permite aqui, na descontração, falar, uma personagem da escolinha do professor Raimundo, do saudoso Chico Anísio, onde tinha uma mulher que apanhava do marido Valadão. E ela dizia que o Valadão descia a mão nela. E o Chico Anísio perguntava, por que você não denuncia? Ela falava, eu gosto. Então a pergunta que fica é isso aí, será que o povo gosta do que está aí, que está acontecendo? O que parece é isso aí. Ou então, para se eliminar qualquer dúvida, nós teremos que evoluir tecnologicamente com relação às caixinhas mágicas para que haja a confirmação do voto, ou seja, que seja um voto auditável no futuro para eliminar qualquer possibilidade de dúvida. Caso contrário, vai permanecer tudo como está, um dia após o outro. Então, a mudança começa com o povo. O Bukele, em El Salvador, fez isso. Foi até o povo e disse, olha, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada porque o Congresso está dominado por essa gente. Eu preciso que vocês me ajudem. E o povo atendeu, votou naquilo que ele estava pedindo, o Congresso foi mudado, o Judiciário foi mudado e ele conseguiu colocar em prática o plano de governo dele e está dando super certo. Então, eu acho que, na minha opinião, nós temos aí o povo, sim, com a sua carga de responsabilidade. Você não pensa assim, Alfredo? Eu gostaria de fazer um desafio hoje, dia 8/10, eu queria fazer um desafio aos nossos net espectadores. Quantos ainda lembram em quem votou para vereador, 2 dias depois da eleição? Eu fiz esse teste, Paulo. Várias pessoas, eu votei no fulano. Eu conversei com uma pessoa que foi mesária e ela ficou abismada com o nível de desinformação sobre nome e número dos candidatos na hora da votação. Impressionante. Eu pergunto, hoje, quem ainda lembra em quem votou para vereador? E se nós pensarmos um pouco em quem as pessoas votaram para deputado federal em 2022, para senador, as pessoas não observam, Paulo, e isso me preocupa, que elas votam para senador sem saber que votam em mais 2 senadores. Na verdade, nós não elegemos um senador, nós elegemos 3, que é o senador e os suplentes. Então, nós ainda precisamos construir um largo caminho. Eu, durante uma intervenção, Paulo, eu fiz um desafio, dizendo para as pessoas, se você está apaixonado por política, comece a trabalhar para 2028 agora. Não deixe para trabalhar a questão política para a última hora. E as pessoas todas ficaram indignadas. Por quê? Porque as pessoas não querem se envolver em política, mas a esquerda se envolve, Paulo. Depois não pode reclamar. Esquerda... depois do leite derramado, nem os gatinhos mais querem. É isso aí. Alfredo, fica por aí que eu já te chamo de novo para a gente comentar outros assuntos bem importantes também. É rapidinho.
A gente já volta, porque agora nós vamos dar o recado de nosso apoiador para quem quer melhorar a performance sexual e está com aquelas dificuldades por causa do estresse do dia a dia, do mundo moderno e coisa e tal. Isso a gente sabe muito bem que atrapalha mesmo, mas preste atenção no recado da Tatá Onofre. Vai, Tatá. Olá, meu amigo, que prazer falar com você e com você que está acompanhando aqui a programação. Sabe por quê? Max Viril Power 40 é o melhor aliado do homem. Ele é considerado o melhor tratamento de mais alta performance, exatamente porque ele carrega dentro de uma cápsula todos os nutrientes necessários que você precisa para sair desse cansaço crônico, para aumentar a sua disposição, até para as metas do seu dia a dia, para o seu trabalho, para tirar aquela academia do papel, aquele exercício que precisa melhorar ali para a sua saúde, e a intimidade do casal. A gente trabalha pela família. Só que quanto menos a gente percebe, Paulo, vai vivendo ali como melhor amigo, vai esfriando, a briga vai tomando mais espaço, a gente vive ali parece que só para pagar as contas juntos. Não, tem que trazer de volta essa intimidade. Presta atenção, Max Viril Power 40 vai trazer uma explosão de vitalidade, uma ereção duradoura, mais desejo, de voltas preliminares, aquele namoro do começo que não pode faltar. Então faz o seguinte, já vai ligando 0800 323 0090. Esse é concentrado, vai regular sua testosterona, vai também melhorar o fluxo sanguíneo masculino, principalmente para você que é diabético, você que tem qualquer problema circulatório. Não espere chegar o problema. Mesmo com a medicação em dia, qualquer impedimento na sua circulação diminui a potência, diminui o desejo, traz uma ereção flácida. Por isso que às vezes você sente que está numa semana muito cansado. O Max Viril Power 40 ele vai ativar todas as terminações nervosas para trazer uma ereção duradoura, mais resistência, você consegue namorar por mais tempo, diminui a hipersensibilidade, a ansiedade, então você consegue ter o tratamento da ejaculação rápida e tudo isso em uma cápsula. E não é mágica não, tá? É realmente uma empresa que investe na tecnologia mais potente e moderna. Essa nanotecnologia, junto com essa formulação potente, traz um resultado incrível, melhorando tanto a parte de prevenção de próstata e diversas doenças, trazendo mais disposição. Ele aumenta o calibre das veias, bombeia mais sangue para o órgão genital, trazendo uma ereção mais rígida e duradoura. Olha que incrível. Então faz o seguinte, já liga 0800 323 0090. Você que é esposa também, eu quero ver você se cuidar, porque tem que ter esse chamego, tem que ter esse carinho, tem que ter esse amor no dia a dia. A gente não pode se perder. E eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento para você que é homem. Sabe, porque o homem inteligente, ele não sai de casa com a gasolina no reservatório. É assim com o nosso corpo também. A gente tem que fazer o melhor. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, já que eu estou aqui com o meu amigo Paulo, eu vou liberar para você que vai ligar agora, tá bom? Primeiro, vou liberar os 70% de desconto, pagamento facilitado, frete você não paga a ligação e vai levar de presente esse fone sem fio Bluetooth, AirDots e o relógio smartwatch que é lindíssimo, top de linha, cheio de função. Só que para agora, se você ligar nos próximos 30 minutos, dá um toque aqui no 0800, vou liberar mais um gel especial, mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Parece que a lua de mel está chegando ao fim entre o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Bolsonaro. Você acredita nisso? Está pegando muito mal para o pastor, que anda acusando Bolsonaro de ser medroso. De acordo com Malafaia, pelo que foi publicado hoje no jornal A Folha de São Paulo, Bolsonaro teria se omitido nas eleições da capital paulista por medo de perder o pleito para Pablo Marçal, já que o candidato do Conchavo era Ricardo Nunes, que acabou indo para o segundo turno. Malafaia está indignado e começou a dizer coisas do passado, referente à privacidade do ex-presidente, como no episódio que ele, o Bolsonaro, teria supostamente chorado por até 5 minutos com medo de ser preso na época em que o judiciário estava atrás dele. Pois nesta terça-feira o ex-presidente respondeu às críticas do pastor. Ele preferiu adotar uma postura mais de cautela, afirmando o seguinte, abre aspas, meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água, fecha aspas. A resposta foi em referência ao ex-ministro da Economia Paulo Guedes e sinalizando que não pretendia alimentar o debate com Malafaia.
Aliás, o pastor Malafaia prestou um grande serviço para a família Bolsonaro e principalmente para o ex-presidente na organização de todos esses eventos que reuniu multidões, tanto na Avenida Paulista, em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Em uma breve conversa por videochamada, o ex-presidente confirmou que ainda não respondeu às mensagens de WhatsApp enviadas pelo pastor, mas evitou confrontá-lo diretamente. As declarações de Silas Malafaia motivaram uma resposta do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, ao dizer que roupa suja se lava em casa e não em público. O senador lembrou a importância do pai na votação do atual prefeito de São Paulo. Segundo ele, sem o apoio de Bolsonaro, Ricardo Nunes nunca teria ido para o segundo turno. Professor Alfredo Bessoff, o que está acontecendo agora? Silas Malafaia se voltando contra Bolsonaro? O que isso representa, em sua opinião? Bueno, nós temos que observar que o Silas Malafaia é um equilibrista e um oportunista. Aqui vai a minha opinião. E quero que fique bem claro. Para mim, Silas Malafaia é um oportunista, mas é um cara de uma capacidade de observar movimentos. E ele observou claramente que há um vazio. E esse vazio foi ocupado pelo Pablo Marçal. A questão é que o Pablo Marçal está inelegível. O Pablo Marçal, em 2026, está fora do jogo. Qual é, na minha opinião, a estratégia do Silas Malafaia? Ele quer ocupar esse espaço que está vazio na liderança. Malafaia foi picado pela mosca azul do poder. Malafaia quer ser o candidato à presidência da República por esse segmento antissistema, esse movimento que confronta o sistema e tudo mais. Essa é a minha leitura, depois de conversar com vários especialistas de várias partes do Brasil e com variadas leituras políticas da realidade e várias percepções sobre a política nacional. E a questão do Silas, ela é tão delicada, e aqui sim eu dou o nome aos bois. Eu conversei com o CEO, o Hidalgo, do Paraná Pesquisas, e ele declarou textualmente para mim, porque saiu uma notícia de que o manda-chuva da Paraná Pesquisas, o Hidalgo, teria ligado para o Malafaia. Eu conversei com o Hidalgo e ele me disse: Alfredo, em momento nenhum, em momento algum, eu liguei para o Silas Malafaia. Não tenho nem o número do telefone do pastor Malafaia. Portanto, eu não liguei e não passei leitura de números nem nada. O que aconteceu? Ele estava numa ligação com o ex-secretário de comunicação, assessor de comunicação e tudo, o Van Garten, e nesse momento o Silas Malafaia ligou para o Van Garten e o Van Garten colocou o Silas Malafaia com o Hidalgo. E o Hidalgo conversou, passou os números, mas não passou nenhum número exclusivo, não passou nenhum número que não estivesse já divulgado pela pesquisa e pela mídia. Portanto, nós temos que observar, na minha opinião, que o Malafaia, ele está jogando, aumentando o desgaste. Ele vai apostar no desgaste do Bolsonaro e está usando o quê? A velha mídia. Observem que ele está usando qual veículo? Um dos veículos que mais dissemina ódio e rancor anticonservadores, que é a Folha de São Paulo. Observa que ele se presta a esse papel para sinalizar que ele quer a presidência da República em 2026, porque ele continua acreditando que há um vácuo, que esse vácuo foi detectado como antissistema na candidatura do Pablo Marçal. Então nós temos que observar com muita atenção, com muito cuidado e prestar atenção nos próximos movimentos. Eu, particularmente, nunca confiei
no Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia está mordendo ali as cercanias do poder desde a época do FHC. Sempre esteve ali tentando buscar as benesses. Mas atacar o Bolsonaro pode ser uma estratégia, mas também pode ser fechar o caixão. Basta lembrar o que aconteceu com uma campeã de votos que saiu de 2 milhões de votos em 2018 para míseros 2.000 votos em 2024. A urna, ela aceita tudo. O eleitor não aceita traição. E você está falando da Joyce Hasselmann, né? Que acabou não sendo eleita, teve menos de 2.000 votos e ela foi muito bem votada no passado. Essa é uma grande verdade. Você acredita que o pastor Silas Malafaia estaria querendo ou cobrando o apoio de Bolsonaro para 2026, uma vez que ele se prestou a fazer tudo o que fez nesse ano agora de 2024 em favor de Bolsonaro? De repente é o preço da fatura, né? Se saiu fora o Pablo Marçal e se Bolsonaro não volta, né, para a corrida eleitoral, é muito provável que isso esteja acontecendo. Você acredita, então, que Malafaia estaria aí cobrando a fatura? O Malafaia não está cobrando apenas a fatura. O Malafaia está querendo colocar uma faca no pescoço do Bolsonaro. O Malafaia está naquela situação, eu sei o que você fez da noite passada. Sabe aquele amigo de farra que de repente você vê com a esposa e você diz assim, velhinho, eu sei o que você fez ontem à noite. Então, na minha opinião, no meu modesto modo de ler a realidade, o Malafaia quer constranger, quer jogar o Bolsonaro contra as cordas, e eu digo mais, na minha opinião, o Malafaia ficaria extremamente agradecido se o STF decretar a prisão do Bolsonaro. Você acabou me lembrando aí um líder do Congresso do passado, que não vale a pena a gente mencionar aqui, mas que gostava muito de fazer isso. Dava festas, enchia os convidados de uísque, porque ele já sabia como era o comportamento de alguns daqueles convidados. Altas horas da noite, quando aquela pessoa alvo já estava totalmente embriagada e se relaxava, chamava um monte de outras pessoas como artifícios e gravava. E assim ele montava um dossiê para pressionar esse deputado ou esse senador ou esse adversário político a cumprir com as suas exigências. Então isso que você está dizendo é só um registro que nós estamos fazendo aqui, porque lembrou bastante como isso funcionava no passado no Congresso. Essa pessoa era um mestre disso e liderou o Congresso por muito tempo. Mas, Alfredo, agora vamos falar um pouco do internacional? Como é que você está vendo agora essa iniciativa do Hezbollah em querer levantar a bandeira da paz? O pessoal está com medo, hein? Ô, Paulo, eu escutei e acompanhei o seu descritivo. Olha, quem está ganhando não pede arrego. Tem uma máxima do futebol, em time que está ganhando não se mexe. Nós temos que entender que Israel mudou a sua estratégia. Veja bem, enquanto os ataques eram direcionados a pessoas que têm simpatia por determinados grupos políticos, para os chefes estava tudo bem. Mas a partir do episódio dos pagers, a cúpula se deu conta que não está mais segura, Paulo. A cúpula se deu conta que pau que dá em Chico começou a dar em Francisco também. E agora ele diz, vocês acham que o Hezbollah iria pedir bandeira branca se não estivesse acuado e encurralado? Tanto o Hamas quanto o Hezbollah e os Houthis, eles sabem que eles estão diante de um inimigo muito superior em termos tecnológicos,
e muito superior em capacidade bélica. E outra coisa, enquanto que Israel luta pela sua sobrevivência, muitos desses que atuam na destruição do Estado de Israel não fazem por amor, mas a soldo. E todo soldo acaba sendo muito complexo. Então, pela primeira vez, o que nós estamos observando é uma mudança na forma de atuar, uma alteração no modo de agir de Israel. E eu quero colocar claramente por que isso está mudando, Paulo. Você falou com muita propriedade e lembrou o Bukele. O Bukele, ele precisou ter uma maioria para implementar as mudanças que ele queria. E implementou e está dando certo. Israel tem, pela primeira vez, um governo com maioria conservadora no Knesset, no parlamento judeu. O Netanyahu já foi primeiro-ministro em outras circunstâncias, mas ele sempre estava em governos de coalizão, composição e aceitação. Então agora o Netanyahu está podendo fazer a sua guerra de reorganização porque tem maioria. Se ele não tivesse essa maioria, ele não conseguiria implementar essas ações e ele já teria que ter cedido à pressão da esquerda em Israel, a pressão, a mobilização dos esquerdistas em Israel que são financiados, inclusive por figuras conhecidas aqui fora como Jorge Soros. Então nós temos que observar que pela primeira vez isso está acontecendo. E eu quero puxar um outro gancho, Paulo, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem uma realidade. Agora, em outubro, o governo da Giorgia Meloni completa 2 anos. O governo da Giorgia Meloni é composto por 3 partidos. Os Irmãos da Itália, Fratelli d'Italia da Meloni, a Liga do Norte do Salvini e a Força Itália do Tajani, sucessor do Berlusconi. Bom, 2 anos depois do governo, pela primeira vez neste século, o governo ampliou a sua aceitação junto à sociedade. A Meloni, o grupo da Meloni, que chegou ao poder amparado por um coeficiente de 44% da população italiana, hoje tem 47%. Por quê? Porque ela tem uma maioria e está podendo implementar. E muitas vezes as pessoas falam, Paulo, do ativismo do judiciário em alguns países, e eu faço um acompanhamento diário das notícias do mundo, Paulo. O ativismo do judiciário em certas repúblicas de banana é fichinha perto do ativismo do judiciário, por exemplo, lá na Itália. Então, eu só quero pegar esse gancho. Quando você tem um governo de direita amparado por uma maioria parlamentar de direita, e aí nós estamos falando do Bukele, nós estamos falando do Netanyahu e nós estamos falando da Meloni, a direita implementa suas políticas e encaminha uma resolução dos conflitos nacionais. Essa é uma dica para os brasileiros na hora de votar e acompanhar o processo político. O brasileiro precisa prestar atenção no que acontece no mundo, né? E é o que nós propomos aqui, né? Nós trazemos o mundo para dentro do Brasil. Nossa proposta é trazer os fatos internacionais transmitidos na língua que o brasileiro possa compreender. E é o que nós estamos nos propondo a fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: muita gente critica o Benjamin Netanyahu, dizendo que ele precisava disso aí, dessa guerra, desse conflito, para aumentar a popularidade. Caso contrário, ele seria preso por acusações de corrupção e malversação dos recursos públicos de Israel. Mas o que está acontecendo agora é justamente uma inversão nesse processo. Pela primeira vez, Netanyahu está mais forte do que sempre foi. O público, o israelense, está apoiando Netanyahu até o topo. E ele está de porteira aberta para fazer o que tem que ser feito. E está subindo
na popularidade. Significa que Israel vai continuar e vai chegar até o fim, para a surpresa de todos esses inimigos, né, radicais do mundo árabe, que não esperavam, nenhum deles, que Israel se mostrasse como está se mostrando agora. Israel, durante esse tempo todo, em que todos esses inimigos estavam parados no tempo, Israel investiu em tecnologia e preparação de seu pessoal, sua força de defesa, e com todo o seu aparato bélico. Investiu e investiu pesado. Todos nós sabemos que em Israel está a maior concentração de startups do mundo. Se conhece muito e está se provando isso agora. Então, Alfredo Bessoff, as suas considerações finais sobre esse tema, porque estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. É muito importante, Paulo, o teu trabalho, o trabalho do canal, do Mundial Telenotícias. Eu particularmente me sinto muito feliz e honrado em fazer parte desse projeto, dessa proposta. E também quero lembrar às pessoas que todos os dias, de segunda a sexta, nós apresentamos o Na Hora do Café, Paulo, com um apanhado desses jornais mundiais. A política do Brasil, algumas pessoas cobram da gente, Paulo, vocês falam do mundo. Pessoal, se nós não trouxermos as informações do mundo, onde você irá buscá-las? Você irá buscá-las na velha mídia? A velha mídia com suas distorções? Então, o que eu quero que as pessoas entendam é a importância que existe para nós avançarmos nesse processo de estruturação da informação como um direito da sociedade. É isso aí. Essa é a proposta. Obrigado, viu, Alfredo? É muito bom ficar sempre aí batendo um papo com você. Você é muito esclarecido e muito querido por nossa audiência também. Um forte abraço e nos vemos de novo a qualquer momento. Fique ligado por aí, não suma não, hein? De hipótese nenhuma. E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, se inscreva no canal e nos dê um like, porque isso é muito importante e nos ajuda a crescer e a nos fortalecer cada vez mais por aqui. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!